para você! Uma ótima segunda-feira! Quero você com a sua lição na mão, porque hoje nós vamos falar sobre inimigo interior. Nós sabemos que muitas e muitas pessoas seguiam a Jesus e amavam ouvir as suas pregações. Jesus, ele atraía milhares de pessoas com as suas palavras. Só que alguns ficaram extremamente desapontados com Jesus. Porque ao invés de Jesus tacar pedra em Roma e em todas as crueldades que Roma fazia, ele pegava e trazia à tona os pecados do seu próprio povo. Essas pessoas que se consideravam tão perfeitas, tão tradicionais, tão exemplares religiosamente, elas eram expostas. E isso fazia com que elas odiassem alguns sermões e algumas ações de Jesus. Muitas pessoas ficavam muito felizes ao ouvirem Jesus falando a respeito de liberdade. Mas essa felicidade acabava quando elas compreendiam qual era o conceito, que não era que Jesus ia tomar o poder dos romanos na época, que ele ia se tornar rei. Era uma outra liberdade, uma liberdade eterna. Então elas iam ali se afastando daquilo porque não era o que elas buscavam. Mas, quando nós vemos a questão de Jesus, os dias de Jesus e os nossos dias, ainda assim continuamos com a mesma dificuldade. As pessoas daquela época, elas tinham dificuldade de quê? De identificar em si os pecados aos quais elas tinham, os pecados acariciados, né? Aquilo que elas carregavam e não queriam reconhecer aquele erro, e transformar-se através da comunhão com Deus. E nos nossos dias, comigo e com você, acontece a mesma coisa. Muitas vezes é difícil para a gente reconhecer o nosso erro. É muito fácil reconhecer o do outro, falar, nossa, mas fulano faz isso, isso, isso. Mas e o meu erro? E a minha falha? É muito difícil nós nos colocarmos nesse papel de nós sermos a sujeira, nós sermos aquele que precisa melhorar. Mas o pior dos pecadores sou eu. Então eu preciso reconhecer que, primeiro, qualquer erro do outro, qualquer pecado do outro, pra mim não tem valor nenhum, não tem peso nenhum. Por quê? Porque eu também tenho pecados e eu também preciso parar para reconhecer quais têm sido os pontos aos quais eu tenho errado tanto. O que na minha vida tem sido tão ruim que eu preciso sentar e falar, caramba, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para mudar nesse quesito. A mensagem de Jesus ensina que, independentemente do que está acontecendo no mundo, nós somos a maior fonte dos nossos problemas. Eu demorei para compreender isso e eu consegui trazer isso para minha mente através da terapia. 99% dos problemas que acontecem na minha vida, que me afetam, eu que ocasionei. Eu que procurei. Porque a partir do momento em que você começa a compreender que o que acontece ao seu redor não é da sua conta, você consegue ver que muitos e muitos e muitos problemas você que buscou. Você que cutucou ali para que aquilo viesse a acontecer. Então o foco principal é a raiz de todos os males é o pecado. E quem ocasiona o maior dos problemas, ou 90% dos meus problemas? Eu mesmo. Então nós precisamos nos colocar nesse papel de que nós somos pecadores, nós somos a causa de muitos dos nossos problemas, e sem Cristo nós não vamos conseguir superar todas essas dificuldades, todos esses pecados que nós praticamos. Uma vez que tenhamos conquistado a vitória sobre nós mesmos, sobre o nosso ego, sobre o nosso orgulho, sobre achar que somos melhores do que os outros, todas as outras vitórias se seguirão. Porque Jesus, ele nos prometeu o quê? Nos dar a verdadeira liberdade. Lá em João, capítulo 8, no versículo 34 e no 36, diz assim: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho, ou seja, se, pois, Jesus,
o libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Jesus, ele não prometeu a liberdade do povo romano, que era uma liberdade temporária, tendo em vista que ao longo da história o povo cristão continuou sendo perseguido depois da morte de Cristo. Jesus, ele prometeu uma liberdade que é eterna, a liberdade do pecado, a base para todos os outros tipos de liberdade. Então, se nós nos encontrarmos livres em Cristo, se nós encontrarmos a verdadeira paz na palavra de Deus, em Cristo Jesus, é aí que nós encontraremos o princípio de tudo. É aí que nós encontraremos a verdadeira liberdade e todo o resto vai andando. É nosso privilégio proclamar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que ainda hoje traz a verdadeira libertação. Assim como ele disse lá no Novo Testamento, enquanto ele estava aqui nesta terra, a respeito da liberdade, que só era encontrada nele, em Cristo Jesus, essa mesma liberdade continua sendo a única e verdadeira liberdade nos nossos dias. E nós precisamos continuar pregando isso para as pessoas. A liberdade que Deus oferece nos livra do ciclo doloroso de ferir a nós mesmos e também aos outros. Com Jesus encontramos a liberdade de viver uma vida abundante que transborda com o próprio amor e paz de Deus. Que realidade incrível! Com Jesus nós encontramos a liberdade. Com Jesus nós encontramos uma liberdade que não só vai nos dar paz e alegria, mas ela vai transbordar o amor de Cristo através de nós. Entenda, meu jovem ou minha jovem, a única e verdadeira paz, a única e verdadeira liberdade, a única e verdadeira alegria, nós só encontramos pertinho de Jesus. Nada neste mundo, nenhum amigo, nenhuma festa, nenhuma bebida, nenhuma situação, nenhum namorado, nada vai te trazer a felicidade que Jesus te traz. Nada neste mundo vai te trazer a paz e a felicidade que Jesus te traz. Por isso, pense muito bem, aonde você tem depositado as esperanças da sua felicidade, aonde você tem depositado a sua liberdade. E lembre-se, a única liberdade que nos faz viver com abundância é encontrada em Jesus. Eu espero você aqui amanhã para continuarmos a nossa semana de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.